Quantas vezes você já se pegou pensando assim: "Eu sei o que eu tenho para fazer, mas eu não consigo colocar em prática"? Seja bem sincero, seja bem sincera com você mesma nesse momento, tá? Porque assim, eu sei que muitas pessoas têm esse tipo de pensamento e por várias vezes ao dia, enfim, durante a vida. E eu preciso compartilhar com você algo muito interessante que eu encontrei nesse livro aqui, o livro O Poder dos 5 Segundos, deixa eu ver se está aparecendo, da Mel Robbins. E, sinceramente, pode ser exatamente o que você precisa para você sair desse estado de paralisia, tá? Então, a Mel, ela começa dizendo que, e eu concordo super, e acredito que você também vai concordar, que a gente não vai sentir vontade, do nada, de fazer coisas difíceis, coisas desconfortáveis ou coisas incertas, né, que a gente não consegue controlar o resultado. É muito difícil a gente sentir vontade para fazer essas coisas. E por que que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele não foi programado para esse tipo de atividade, né, para esse tipo de tarefa, para esse tipo de coisa. Ele foi programado para nos manter vivos, para nos proteger dos riscos de qualquer tipo de perigo. Então, quando surge uma ideia ou uma oportunidade que pode mudar a nossa vida, o que que normalmente acontece? Você hesita, você tenta se esquivar. E essa hesitação, que parece muito insignificante, muito pequena, na verdade, ela envia um sinal para o teu cérebro, né, um sinal de alerta, e ele entende: opa, vamos dar atenção para isso aqui, porque parece que tem perigo, parece que ele está numa situação que coloca em risco a vida dele. E aí, o que que acontece? O cérebro, ele coloca o foco nisso e ele começa a amplificar os riscos. E aí ele começa a colocar em pauta, ele começa a tentar te convencer a não fazer aquele tipo de comportamento, a não agir daquela maneira. E aí pronto, você perde a chance que você tinha. Então pensa comigo, quantas vezes você já deixou de falar algo muito importante numa reunião? Ou de iniciar uma conversa importante que você sabe que aquilo ali mudaria o rumo da tua vida? De tomar uma decisão que você sabia que era muito necessária, mas você deixou de fazer tudo isso porque você simplesmente se esquivou, você hesitou. É aí que a autora, ela bate muito forte nisso, né? A sua vida, no fundo, é definida por essas pequenas decisões, decisões de agir, de se movimentar, ou então de se calar. E aí, o que é ruim nisso? Qual é o pior disso tudo? Nós vamos somando essas pequenas desistências ao longo do dia. Então, por exemplo, a decisão de apertar o botão soneca quando você acorda, a decisão de não se movimentar, de não fazer exercício, de não ir para academia, a decisão de comer alguma coisa, qualquer coisa, melhor dizendo, do que você optar por algo saudável, por se alimentar bem. A decisão de ter a conversa difícil com aquela pessoa, a decisão de atualizar o teu currículo, de dar continuidade a um projeto ou realizar algum sonho. E aí quando você percebe, você se perdeu de si mesmo, porque você olha para a tua vida e aí você se questiona: como é que eu cheguei até aqui? Como foi que eu cheguei nisso? E a resposta está justamente aí, nessas desistências. Hoje eu estava estudando neurociência, a gente estava falando ali sobre um vídeo, sobre um conteúdo de falar em público, né? Que para muitas pessoas esse é um momento de terror, assim, é, é algo que dá pavor na pessoa. E eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm essa dificuldade. Eu ainda estou em processo de melhora, né, em relação a isso, mas eu já fui muito mais travada. E aí, estudando ali, assistindo aquela aula, o professor, ele estava explicando que o seguinte, conforme você vai se esquivando de falar em público, mais o seu cérebro fica bom em se esquivar. Então, conforme você vai
adiando os comportamentos que você sabe que precisa fazer, que você sabe que precisa agir, mas o seu cérebro reforça de que a melhor opção entre fazer e não fazer é não fazer, porque você se mantém na zona de conforto. A Mel Robbins, ela conta que ela própria passou por essa situação. Então era um momento da vida dela onde tudo estava muito bagunçado, né? Ela estava desempregada, ela estava com o casamento dela em crise, ela estava com problemas financeiros. Então os projetos deles, as empresas não estavam dando certo. E ela não estava mais acreditando nas promessas que ela fazia para ela mesma. Porque ela falava, olha, no dia seguinte eu sei que se eu acordar cedo, eu vou conseguir fazer o café da manhã das crianças cedo, eu vou conseguir colocar elas para a escola no horário, eu vou conseguir procurar um emprego, enfim, ela sabia o que precisava ser feito, mas ela não conseguia, porque chegava na hora de acordar, que era o pontapé do dia, ela simplesmente apertava o botão de soneca várias e várias e várias vezes. E eu não tô inventando essa história. Eu tô falando para você o que eu li no livro dela. E eu vou deixar até o link desse livro aqui na descrição, caso você queira comprar e fazer a leitura. Então, o que acontece? Um dia, ela vendo, né, que estava sempre se frustrando em relação às próprias promessas, ela, antes de deitar, ela viu passando na televisão um lançamento de um foguete. E aí ela prestou atenção ali naquele lançamento e ela viu que tinha uma contagem regressiva, né? 5, 4, 3, 2, 1 e o foguete era lançado. E aí ela teve uma ideia. Engraçado, né? Como as ideias vêm nos momentos que a gente menos espera, de algo bem improvável, a gente tira ideias brilhantes. Igual quando a gente tá tomando banho, ou sei lá, fazendo uma coisa bem aleatória, e do nada vem assim, eu sei que não é do nada, né? Mas enfim, vem aquela ideia maravilhosa que muda tudo. E aí ela teve a ideia do seguinte, de chegar no dia seguinte e fazer exatamente como o lançamento de foguete. Quando o despertador tocasse, ela ia contar, fazer essa contagem regressiva de 5 até 1, e ela ia levantar da cama como se fosse um foguete. E aí nasceu, então, a regra dos 5 segundos. Então, funciona assim, o despertador toca, ou quando surge uma ideia de fazer alguma coisa, de agir, você conta de trás para frente, 5, 4, 3, 2, 1, e simplesmente vai, se lança. Você coloca aquilo em ação. Parece simples demais e eu sei disso. Quando eu ouvi, eu falei, gente, mas é só isso mesmo. E realmente é só isso, é simples, parece bobo. Mas foi isso que tirou ela de um ciclo de paralisia e autossabotagem. E ela percebeu que a regra não funcionava só para levantar da cama, mas para absolutamente qualquer coisa, qualquer decisão na nossa vida. Então, deixa eu te explicar agora por que isso dá tão certo. E aqui entra a parte de neurociência, né? Da neurociência. Quando você conta de trás para frente, você querendo ou não, você ativa o córtex pré-frontal, que é o que fica aqui atrás da testa, e você força o teu cérebro a sair do modo automático. Então a região do cérebro que liga os hábitos e as emoções repetitivas ali, os hábitos, ele é forçado a dar lugar a algo que é relacionado a planejamento, a decisões conscientes, ao autocontrole, enfim. Então você parte dessa procrastinação, dessa inconsciência de agir somente no automático, ou seja, se ela sempre fez isso, de apertar o botão soneca, isso se consolidou, isso se tornou um hábito. Então, como que faz para reverter essa situação? Ela tem que levar o foco, colocar o holofote agora nessa contagem regressiva, e quando ela faz isso, ela desperta o córtex pré-frontal, e aí as coisas ficam mais conscientes, ou seja, em 5 segundos, você consegue sair do piloto automático e assumir o controle da situação. E como que isso funciona na prática?
ela fala, né, que todos nós temos uma janela pequena de cerca de 5 segundos, alguns mais, outros menos, entre ter uma ideia e o cérebro começar a inventar motivos para você não colocar aquela ideia em prática. Se você consegue agir nessa janela, você transforma a intenção, o pensamento, em ação. Se você hesita um pouquinho, o cérebro ele já te bloqueia, ele já te sabota. Essa ação você já não vai conseguir mais fazer. Então, a regra dos 5 segundos é como se fosse um atalho mesmo para você não dar tempo para dúvida, para você não deixar a dúvida dominar você. E aí tem mais. Quando você transforma essa contagem em um hábito, do mesmo jeito que você tinha o hábito de apertar o botão soneca, ou tinha o hábito de se esquivar de falar em público, ou enfim, qualquer coisa aí que você saiba, que você sabe que tá te bloqueando de evoluir, de crescer, você também pode transformar hábitos, comportamentos bons em hábito, como esse da contagem, por exemplo. Se tornando um hábito, ela se torna um ritual ligado à coragem ali. É como se o seu cérebro passasse a reconhecer o seguinte: opa, esse é o momento de mudar de marcha, sair do automático e agir com confiança. E isso vai se espalhando para várias áreas da tua vida. Na hora de levantar da cama, na hora de não gritar com os filhos, na hora de interromper uma briga, na hora de não abrir a geladeira para descontar a sua ansiedade, na hora de levantar a mão e dar a sua ideia numa reunião, tudo em 5 segundos. E olha que interessante, esse mecanismo, ele não é só teoria, é uma ferramenta, né? Então, ela mostra que essa regra ela é usada em diferentes contextos. Não é só para levantar da cama, não é somente isso. Ela deu exemplo de que já foi usado nas Forças Armadas, então eles usam a contagem regressiva para alinhar tropas e iniciar exercícios. Ela falou também que é usada em escolas, então professores usam para fazer as crianças fazer uma sala cheia de crianças se acalmarem. E eu lembro que o meu filho, ele tem 7 anos, né? Ele falou que a professora usava essa técnica. Ela batia palma, se eu não me engano, e começava a contar. Ou, eu não lembro exatamente, mas eu acho que ela levantava a mão e começava a fazer a contagem regressiva, alguma coisa assim. Isso levava o foco das crianças para essa ação, para esse comportamento dela. E aos poucos elas iam se acalmando. E isso funciona porque realmente exige um foco. E o foco é exatamente o que interrompe o piloto automático. Se você sai da inconsciência e passa a ser consciente do que está acontecendo, você retoma o controle da situação. Então pensa aqui comigo agora. Se é possível usar esse princípio para treinar soldados, para ajudar crianças, né, a se acalmarem ali na sala de aula, por que não usar na sua própria vida, nos seus desafios pessoais? Saiba que você nunca vai se sentir 100% pronto. Você não vai acordar todo dia 100% pronto. Mas você sempre pode decidir. Esse poder de decisão está nas suas mãos a todo momento. E é isso que muda tudo. A sua vida ela é moldada pelas decisões que você toma. Ou que você deixa de tomar. Então, são decisões de 5 segundos. Faço ou não faço? Levanto ou aperto o botão soneca? Falo ou fico calada? Entende? Então, ficar, por exemplo, num emprego que você odeia é uma decisão. Manter um relacionamento que te faz mal é uma decisão. Deixar a sua saúde de lado é uma decisão. E mudar também é uma decisão. E você pode fazer isso agora com essa ferramenta. Então, da próxima vez que você sentir que você quer hesitar, que você quer se esquivar de uma situação que aparentemente é difícil, desconfortável, porque o nosso cérebro automaticamente ele tenta arrumar uma forma de nos tirar daquela situação, lembre-se disso. 5, 4, 3, 2, 1 e vai. Faz o que precisa ser feito antes que o teu cérebro ele te convença do contrário. E bom, usa essa ferramenta, faz o teste para qualquer situação, não precisa esperar
amanhã para você fazer na hora ali de levantar. Mas claro, se você tem esse costume de apertar o botão soneca e sabe que isso tem te feito procrastinar, tem feito você atrasar as coisas que você se propõe a fazer, usa essa ferramenta e usa para tudo. Tá no trabalho, sente que precisa chamar o teu chefe para falar alguma coisa, mas você tem prorrogado isso há muito tempo, tem sempre empurrado para frente. Conta agora 5, 4, 3, 2, 1 e vai lá na sala dele e fala com ele. Manda o e-mail que você precisa mandar, manda mensagem para a pessoa que você precisa mandar. Tenta, faz o teste e eu tenho certeza que vai funcionar, tá? Se você quiser se aprofundar mais nessa questão, nessa transformação de vida, eu vou deixar aqui, ó, bem aqui em cima a playlist, né, chamada Despertar, e aí eu compartilho conteúdos sobre viver com mais propósito, sair do modo do piloto automático, viver com mais intencionalidade, com mais presença. E é isso, no fundo, a gente é feito de pequenas escolhas, né? Feitas às vezes em 5 segundos e que podem mudar completamente a nossa vida. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe. E nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, fica com Deus e tchau, tchau.